Bom dia, pessoal. Hoje eu queria iniciar uma série de vídeos que vão tratar da seguinte questão: como crescer a renda de um país, né? Isso é importante porque a maior parte dos nossos problemas se deve ao fato de nós termos uma renda média muito baixa no Brasil. Nós temos uma renda média de aproximadamente R$ 2.000 por mês por cidadão, né? Enquanto que os países ricos têm 8.000, R$ 10.000 por mês por cidadão. Então pense assim, mesmo os impostos, se tu pegar um terço de 2.000, vai dar uns 600, R$ 700 por mês por cidadão. Enquanto que nos Estados Unidos, por exemplo, mesmo que a carga tributária lá seja 25%, pega R$ 10.000, tira 25%, o governo lá tem 2.500 para atender um cidadão que fica com 7.500 de renda. Então, claro que as condições deles são muito superiores à nossa, né? Porque eles têm uma renda média maior. Então, o desafio do Brasil seria crescer a sua renda, certo? Como os países crescem a sua renda? Nós já vimos assim, a renda nacional, ela é mais ou menos igual ao PIB, o Produto Interno Bruto, é que mais ou menos semelhante, não é a mesma coisa, mas são parecidos, né? E então o Produto Interno Bruto, ou a renda, a gente pode olhar sob o ponto de vista da oferta, que é a produção do país, as empresas, os prestadores de serviços, os produtores rurais, e a demanda, que é quem compra isso, né? E há uma discussão na economia muito grande, se tu faz crescer a produção diminuindo o custo das empresas, dando incentivo para as empresas, ou então aumentando o poder de compra do cidadão, que vai demandar para as empresas produzirem. Naturalmente, esse de que tem que investir, aumentar o poder de compra do cidadão, é um ponto de vista mais da esquerda. E aquele que tem que baixar custos das empresas é um ponto de vista mais de direita, né? Mais neoliberal. Eu me alinho mais com a esquerda, a maioria que me conhece sabe disso. Um dos motivos é porque eu entendo que um país só cresce se o seu cidadão aumentar paulatinamente o seu poder de compra. Isso vai fazer com que a oferta paulatinamente também aumente, porque hoje a oferta ela tem condições de responder à demanda muito mais rapidamente que antigamente, né? Para aumentar essa oferta, tu vai ter que importar muita coisa, mas quando tu importa uma coisa, tu também exporta, então tu vai aumentar a tua produção aqui através do aumento do poder de compra. Bom, eu acho que esse ponto de vista, que o crescimento se dá pela demanda, ou seja, melhorando o rendimento das pessoas e tal, aumentando o poder de compra das pessoas, ele é confirmado, na minha opinião, pelo crescimento de todos os países que se tornaram ricos. E eu quero abordar nesses vídeos, então, uma série de países, começando pela Inglaterra, né? Depois os Estados Unidos e, por último, vou fazer um vídeo sobre a China, né? A Inglaterra, ela se tornou a sede da primeira Revolução Industrial, né? Isso se deve, como todas essas coisas que eu vou falar, pessoal, se deve muito a características do momento e também características daquele povo, daquele país que liderou isso, né? A Inglaterra tem a característica, o anglo-saxão em geral, ele tem a característica de olhar mais para a realidade concreta, né? Isso é uma característica bastante oriental, eu digo. Por quê? Porque no Oriente é assim. O Oriente, quando nós chegarmos na China, eu vou entrar nesse assunto. Mas o Oriente ele é muito centrado na realidade concreta, né? Enquanto que nós ocidentais, nós voamos muito com a nossa imaginação, né? Mas esse é um assunto para mais adiante. E o anglo-saxão, ele é tipo um enclave do Oriente que entrou para dentro, né, do Ocidente. E ali a Alemanha, Inglaterra, Escócia, eles são mais empiristas. Tanto é que a filosofia que se faz lá, que se fez lá, é o empirismo, que é uma filosofia que se centra mais na realidade empírica. Então, por essa característica, a Inglaterra se tornou a sede da primeira Revolução Industrial. Eles descobriram a máquina a vapor, descobriram uma série de coisas, né? E isso fez com que a produtividade do trabalho se multiplicasse, de tal maneira que ela produziu muito, né? E passou a exportar para todo mundo os produtos industrializados e se tornou, digamos assim, o país que foi a cabeça do sistema capitalista durante muito tempo, só sendo suplantado pelos Estados Unidos. Quem defende que então o crescimento se dá pela oferta poderia dizer, tá vendo?
As empresas lá que tiveram competência, desenvolveram e aí a Inglaterra cresceu. Sim, mas ela não teria crescido se não tivesse para quem vender, entende? O valor de tudo que é produzido, quem dá é o mercado, e para isso é preciso demanda. E qual é que era a demanda da Inglaterra? Era o mundo todo. A Inglaterra exportava seus produtos para o mundo todo e importava os produtos do mundo todo. Nisso reside uma diferença que depois nós vamos abordar entre o comportamento do sistema capitalista, enquanto a Inglaterra estava à testa, digamos assim, né? E depois, quando os Estados Unidos esteve à testa e está ainda à testa, porque a Inglaterra, por um temperamento até um pouco oriental, ela não quer fazer tudo. Ela não quer assim, vou fazer tudo. Não, ela, vou fazer isso, vendo para ti. Tu faz aquilo, vende para mim. Durante muito tempo, a Inglaterra teve uma relação muito forte com a Argentina nessa relação. Então a Inglaterra fazia produtos industrializados e dizia assim, não precisa tu fazer produtos industrializados, eu faço para ti. Tu faz trigo, tu faz vinho, tu faz carne, né? Pelo menos trigo e carne, né? E a Argentina foi um país muito rico durante muito tempo, um dos países mais ricos do mundo, exportando, né, digamos assim, produtos muito nobres naquele tempo, que era a carne e o trigo. Até os argentinos brincavam e diziam que o Brasil não se desenvolvia porque só produzia a sobremesa, que eram os doces, o cafezinho e tal, enquanto eles faziam a refeição, que era o pão, a carne, né? E durante muito tempo, então, a Argentina foi realmente um país muito rico. E quando a Inglaterra começou a enfrentar dificuldades que se especulou quem é que ia ser o novo líder do sistema, os argentinos achavam que estavam disputando com os Estados Unidos porque eram realmente um país da magnitude dos Estados Unidos. Eles achavam que inclusive os Estados Unidos era um povo assim muito ignorante, um povo que não tinha cultura, que não iria conseguir. Só que os Estados Unidos tinha desenvolvido naquele momento a sua indústria muito pesadamente. E aí ele ocupou espaço que a Inglaterra perdeu, principalmente um dos motivos é ter se envolvido em duas grandes guerras e tal, que fez com que ela acabasse remetendo suas reservas de ouro, acabaram nos Estados Unidos. Bom, então a Inglaterra conseguiu crescer porque teve uma demanda, o mundo foi a demanda da Inglaterra, para que ela pudesse começar a produzir em escala cada vez maior, porque se ela se restringisse à sua escala interna, ela não teria conseguido. O mundo foi a escala da Inglaterra. E depois nós vamos ver então qual foi a escala dos Estados Unidos no seu crescimento no próximo vídeo.